consiga desenvolver novas políticas públicas compatíveis para que aqueles que sofram violências, principalmente as crianças e os adolescentes. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente declarou a sessão encerrada, cuja ata será assinada por quem é de direito, encaminhada e publicada no Diário Oficial. O vereador e vereadora que estiver de acordo com a leitura da ata da sessão anterior, permaneça como estão. Quem for contra, se manifeste. Aprovado. Convido o vereador Tiago Ferreira para fazer a leitura do expediente do Legislativo. Pauta de ordem do dia. Projeto de lei de número 103 de 2025. Autor, Poder Executivo. Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2026, na forma que indica e dá outras providências. Apreciação e votação. Plenário Luiz Júlio Carneiro, 27 de maio de 2025. Ofício de número 13 de 2025, ilustríssimo senhor presidente Eugênio Carneiro Queiroz. Prezado senhor, com nosso cumprimento, viemos através desse solicitar espaço na tribuna livre da sessão ordinária do dia 27 de maio de 2025 para divulgarmos a segunda edição da Feira das Empreendedoras e Movimentos de Exu, que ocorrerá no dia 8 de junho de 2025, na certeza de uma resposta positiva por parte de vossa senhoria, descrevemos com os votos de apreço e consideração elevada. Lúcia Maria Carneiro Santana, presidente do CMSC Exu, fundadora do grupo Empreendedoras e Movimento. Ofício de número 1 de 2025. Ao prefeito municipal José Gonzaga Carneiro, ao presidente da Câmara Municipal de Vereador, senhor Eugênio Carneiro de Queiroz Filho, ao secretário municipal de Educação e Cultura, senhor Leonão Castro da Silva Carneiro. Prezado prefeito, presidente e secretário, o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento e de Valorização dos Profissionais da Educação, CSA, CS, Fundeb, instituído pelo Decreto Municipal de número 104 de 2023, de número de 9 de janeiro de 2023, através de sua presidente, cumprimentam cordialmente e atendendo ao encaminhamento do colegiado deste Conselho, deliberado na última reunião realizada no dia 2 de abril de 2025, vem por meio deste encaminhar cópia do parecer da prestação de conta da execução
do recurso financeiro do Fundeb do exercício de 2025 para o atendimento das devidas necessidades. Reiteremos nossos sinceros protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Márcia Maria Cedrais, presidente do Fundeb. Arraiá da Pai. Arraiá da Areia, é hora de se divertir, porque a vida é muito curta para dançar forró. Venha e traga sua alegria. Dia 6 de junho de 2025, às 18 horas. Dando continuidade aos trabalhos, ordem do dia, nós temos na casa o projeto de lei de número 103, de 2025, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2026, na forma que indica e dá outras providências. Convido o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação para fazer a leitura do parecer. Comissão de Legislação e Justiça. Parecer ao projeto de lei em número 103 de 2025. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação, no uso das suas atribuições, reuniu-se na sede da Câmara Municipal de Inchu, Estado da Bahia, no dia 23 de abril de 2025, às 14 horas, para emitir parecer ao projeto de lei de número 103/2025, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2026, na forma que indica e dá outras providências. Relatório. O referido projeto em análise trata de matéria que aborda as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2026 e garantirá, conforme sua aprovação, a plena execução das ações da gestão pública municipal durante o referido período em questão, assegurando-se, assim, o pleno exercício das atividades governamentais necessárias para o funcionamento das repartições públicas, dos projetos, programas, serviços e todas as demais ações previstas nessa estrutura legal referenciada em lei, e razão do pleno desenvolvimento deste município. Conclusão: por essas razões, esta comissão opina pela apreciação e votação do projeto ora tratado, por não avistar vício constitucional ou legal que obste sua normal tramitação. É o parecer. Plenário Luiz Júlio Carneiro, 23 de maio de 2025. Carlos Lima Cedrais, vereador, membro, relator. Manuel Robson Gonçalves da Silva, vereador, vice-presidente. Leno Franco Carneiro Borges, vereador, presidente. Convido o relator da Comissão de Finanças e Orçamento para fazer a leitura do parecer. Boa noite a todos. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer favorável ao projeto de lei número 105 de 2025. A Comissão de Finanças e Orçamento, no uso de suas atribuições, reuniu-se na sede da Câmara Municipal de Inchu, no Estado da Bahia, no dia 21 de maio de 2025, às 9 horas, para emitir parecer favorável ao projeto de lei número 105 de 2025, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2026, na forma que indica e dá outras providências. Relatório. O projeto de lei em análise objetiva orientar a elaboração da lei orçamentária anual, atendendo a todos os requisitos legais do artigo 165, inciso 2 da Constituição da República.
e na Lei Complementar número 101 de 2000. A referida lei é de extrema importância para que a elaboração da lei orçamentária para o exercício de 2026 contenha as bases necessárias para que o governo municipal alcance os seus objetivos. Logo, verifica-se que o referido projeto de lei visa atender questões de interesse público. Conclusão. Diante do exposto, entendo a importância do PL número 105 de 2025, decidimos pela aprovação da sua votação. É o parecer. Plenário Luiz Júlio Carneiro, 21 de maio de 2025, Vinícius Santana Araújo de Miranda, relator, Giovana Márcia Carneiro Oliveira, membro, Manuel Robson Gonçalves da Silva, membro. Sendo assim, vamos colocar em discussão. A palavra está franqueada ao vereador para falar sobre o projeto de lei de número 103, de 14 de abril de 2025, de autoria do Poder Executivo. Excelentíssimo senhor presidente, boa noite. Boa noite, caros colegas. Gostaria de saudar a população aqui presente, professora Lúcia, em nome das empreendedoras e Chuense, doutor Bruno, senhor Daí, cadeira cativa, as meninas da casa, Beni Vídeo, senhor Adalberto, boa noite. Bom, a LDO, para a população que não, caso alguém não tenha uma dimensão do que de fato vai ser votado, é uma lei que trata das diretrizes orçamentárias que todos os anos, né, se envia para esta casa, para que seja votado, para que a gente analise a proposta da gestão em torno do orçamento a ser executado, a divisão por áreas, né, pela saúde, pela educação, pelo social, pela agricultura e todas as demais áreas, de que forma vai ser distribuído esse recurso, de que forma vai ser executado, quais as ações específicas, tudo muito detalhado num projeto amplo que carece um estudo aprofundado, né, uma análise de fato de que forma a gestão deve fazer e, como muitos diriam, seria um projeto aqui corriqueiro do ponto de vista da sua tipicidade, né? A gente tem existe a necessidade de que a Casa Legislativa vote para que a gestão possa estar executando essas ações, né, em torno da gestão pública de uma forma geral, e para que execute suas atividades no âmbito do município com a plenitude, né, com a segurança, do ponto de vista legal, né, jurídico, amparado pelo voto dos vereadores aqui, considerando todas as partes desse projeto que o amparam. Então, é basicamente o projeto que inicia, né, não só ele é importante, a LDO é importante, a LUA a gente volta, o PPA também, existem outros equipamentos que fazem parte dessa rotina legislativa que são importantes para que a gestão possa executar os seus trabalhos, e é um projeto que obviamente não carece que a gente deixe de votar em favor, considerando a necessidade que toda a gestão pública tem de lançar o seu planejamento e de mandar para o executivo, ou para o legislativo nesse caso, para que nós possamos aprovar a execução das ações necessárias para o bom andamento da gestão pública. É isso. Obrigado, presidente. A palavra continua franqueada ao vereador ou vereadora para falar sobre o projeto de lei de número 103 de 2025, de autoria do Poder Executivo. Boa noite a todos. Todos aqui sabendo que é um planejamento do Poder Executivo que envia para essa casa todo ano, né? É um projeto que eu sempre analiso um ano após outro, qual a diferença que tem um para o outro, mas sempre que eu vejo só a parte financeira, né? Os valores que sempre passar de um ano para outro aumenta, mas é um planejamento que o Poder Executivo envia para a nossa casa aqui, né? Que a gente espera essa lei da diretriz orçamentária, a gente sempre espera a LUA, né? Chegar para a gente analisar direito, mas é um projeto rotineiro da casa, que vem todo ano e a gente não pode deixar de aprovar, né? Para dar continuidade aos trabalhos. A palavra está franqueada ao vereador ou vereadora para falar sobre o projeto de lei de número 103 de 2025. Senhor presidente, boa noite mais uma vez, né?
A aprovação desse projeto é uma medida essencial, né, para garantir a responsabilidade fiscal, também a previsibilidade das contas públicas, né, que a gente possa saber e ter noção do que o governo, o Poder Executivo, almeja gastar aqui no nosso município, decorrente desses recursos, e também que possa ser feito um maior planejamento das políticas públicas aqui em Exu. Então, não vejo outro sentido a não ser a aprovação desse projeto. A palavra está franqueada ao vereador ou vereadora para falar sobre o projeto de lei de número 103. Senhor presidente, esse é um projeto que já é tradicional, né, como se diz, em todas as câmaras, mas é um projeto que, na verdade, define simplesmente as regras para que seja respeitados os limites de seus gastos no orçamento público e de forma justa com a população, né? Que, na verdade, é um projeto que já segue e respeita a LOA, que é um outro projeto que o que tem aqui já foi aprovado por ela. Então, a gente não tem nem como ser de encontro a um projeto desse nesta casa. A palavra continua franqueada ao vereador ou vereadora para falar sobre o projeto de lei. Senhor presidente, boa noite. Senhores e senhoras aqui presentes, boa noite. Não votar num projeto desse trabalhar para o município parar, não é? Porque, na verdade, esse projeto aqui, todo ano, é uma cola. Né, senhor presidente? É uma cola. Todo ano pode prestar atenção, que é o mesmo, né? Então, como não votar? Fazer o município parar não pode. A palavra está franqueada ao vereador para falar sobre o projeto de lei de número 103. Então, sendo assim, vamos colocar em votação. O vereador e vereadora que estiver de acordo com o projeto de lei de número 103 de 2025, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2026, na forma que indica e dá outras providências, permaneça como estão. Quem for contra, se manifeste. Aprovado. Quer dizer, aprovada a primeira discussão, né? Que após 10 dias tem a próxima. Dando continuidade aos trabalhos, nós temos hoje uma pauta livre, né? Cadê? Fundadora do Empreendedoras em Movimento, convido a professora Lúcia Maria Carneiro para fazer uso da tribuna. Excelentíssimo senhor presidente Eugênio, caros vereadores aqui presentes, vereadora Celidalva, Beni, doutor Bruno, companheiras aqui presentes, Cremilda, Kátia, né, quero saudar as funcionárias dessa casa, Marcelo, né, representante do Conselho Tutelar, ao senhor ali, que eu não sei o nome assim, o nome... Adalberto, senhor Adalberto. Obrigada, gente. O que me trouxe aqui, na verdade, foi divulgar, né, a segunda edição da Feira das Empreendedoras em Movimento, que irá acontecer no dia 8 de junho. Então, nós tivemos a primeira edição, dia 8 de dezembro, que foi um sucesso, graças a Deus.
Tanto que as empreendedoras começaram a pedir, né, para a gente fazer mais de uma no ano. E aí, atendendo esse apelo, a gente resolveu, eu digo, né, a coordenação, a gente do CEMEC, que é o Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura, fazer 2 edições esse ano. Uma agora, 8 de junho, e outra no dia 7 de dezembro. Então, assim, na verdade, eu vim aqui para estar divulgando, convidando toda a população ixuense, todas as pessoas que estão nos acompanhando, né, para poder estar prestigiando esse dia. O pessoal sempre diz assim, por que não uma segunda-feira? Porque a gente compreende que uma segunda-feira é um dia assim, de lida, onde as pessoas trabalham, onde as pessoas estão cuidando de suas vidas, e não vão estar aproveitando, né? Então, é dia da Feira Livre, a gente não quer misturar a Feira das Empreendedoras com a Feira Livre do nosso município. E por que um domingo? Porque é um dia também onde as pessoas gostam de estar tendo um dia de lazer. E, nesse dia, promete ser um dia grande de lazer no município. Então, assim, vim pedir esse apoio para que as pessoas, os boleiros, né, evitem estar marcando eventos nesse dia para apoiar a causa da mulher empreendedora. Então, só para vocês terem uma ideia, a gente vai ter... a gente está com 58 mulheres inscritas para essa feira, nos segmentos de brinquedo, joias e acessórios, moda feminina, íntima e infantil, alimentação. Vamos ter uma praça de alimentação no barracão municipal, onde a gente pretende vender não só lanche, mas também almoço, né? Para ser um domingo diferente. Ninguém precisa estar fazendo comida em casa. Bora comer lá na praça de alimentação para estar ajudando as empreendedoras, né? Teremos também plantas e flores, cama, mesa, banho, artesanato, né? Crochê, cosméticos e variedades, decoração e artigos de festas. Então, teremos shows ao vivo. A gente quer começar com o nosso sanfoneiro Zé de Zequinha, que vai abrir a nossa feira, né? Depois, a gente vai ter o show de Cristiano Mendes, Cristiano, que já virou prata da casa também, é esposo de uma empreendedora do nosso grupo, né? E o ano passado ele veio, tocou aí voz e violão, é uma pessoa que agrada ao público também ixuense. Teremos depois Laisa Gabriele, né? Que é a filha do professor Iradilson, e teremos também, para fechar com chave de ouro, Júnior Andrade, fazendo aquele forró para a galera, não é? Então, vai ser um dia todo movimentado, começando às 10 horas da manhã, sem hora para terminar, né? Então, a gente, enquanto tiver movimento, as empreendedoras vão estar lá vendendo seus produtos. Dizer assim, agradecer muito ao povo de Ixu. Primeiro, o poder público, né, que vem apoiando em tudo, as secretarias com o governo, tem nos apoiado em todas as demandas que a gente solicita. Então, a gente tem que ser justa nesse sentido. A Câmara, na pessoa do presidente Eugênio também, né, vereadores estão sempre também nos ajudando. Vocês, vereadores, que a gente contou na outra, que espera contar nessa também. O comércio local, os amigos, que também está aí sempre nos apoiando. Então, dizer assim que, graças a Deus, o povo de Ixu é muito solidário. A gente está vendo que o povo corresponde, que o povo quer ver a coisa acontecer e está gostando de ver isso acontecer. Então, a gente sabe que a prefeitura não tem condição de empregar todo o povo que está aí precisando de trabalho. Então, a gente tem que buscar, gente, alternativas, não é? E essa alternativa é uma delas. Tem muita mulher em Ixu que sabe, e sabe muito bem fazer muita coisa. Então, dizer a vocês assim, foi surpreendente para nós que a feira de dezembro, a gente pôde ter circulando aí mais de 40 mil reais, entre o que as empreendedoras fizeram e o comércio vizinho ali. Então, todo mundo lucra nesse dia, não é?
E todos os bares próximos que tem ali, todo mundo sai ganhando também. Então, assim, é uma coisa que nos enaltece, que nos deixa, né, felizes. Estamos aí, continuamos com o apoio do SEBRAE, e dizer assim, eu consegui, juntamente com o SEMEC, uma oficina de precificação com o SEBRAE, que vai vir no dia 5 de junho, para estar orientando as empreendedoras a como colocar o preço nos seus produtos. Então, isso é muito importante. Uma oficina dessa é cara lá fora, e aqui a gente conseguiu, graças a Deus, 0,800, né, com essa parceria com o SEBRAE, que a gente tem com a Elisângela, com o Isailton. Então, eles são parceiros nossos. E, assim, dizer que a gente criou muita expectativa, tenho certeza que vai dar tudo certo. Sábado estamos indo lá em Pé de Serra para prestigiar a feira das companheiras lá, que elas também prestigiam a de Exu. São pessoas que nos dão apoio. E a gente está indo lá, porque a feira delas é lá, vai ser sábado à tarde. E, no dia 8, prometem estar aqui também conosco. Então, é isso. Convidar todos vocês, não deixem de comparecer, a gente está apostando muito nisso aí, vai ser um dia fantástico, tenho certeza, né? Doutor Bruno, você está intimado a vir com a sua família. Então, assim, a gente quer botar muita gente nas ruas de Exu, pelo amor de Deus, nos ajudem, né? E pedir esse apoio de vocês, vereadores, vereadora, né? Para poder estar convidando o povo para nos ajudar a gente fazer com que esse trabalho tão lindo, né, frutifique cada vez mais. Muito obrigada pelo espaço, né? A gente vai estar sempre aqui quando precisar, viu, seu presidente, seus vereadores e vereadora. E sempre será bem-vinda, a senhora sabe disso. Obrigada, Eugênio. Pauta do expediente do vereador. Convido o vereador Leno Borges para fazer uso da tribuna. Seria Giovana, mas Giovana. Excelentíssimo senhor presidente, boa noite mais uma vez. Saudar os colegas vereadores, a colega vereadora, comunidade aqui presente, todos que nos acompanham de suas casas. Saudar meu amigo Marcelo, conselheiro tutelar, que chegou agora, né? Saudei os demais. E saudei a professora Lúcia no início, né, ouvindo ela falar aqui, o quanto me orgulha por ver a senhora junto com essas mulheres. Então, aproveito as outras duas presentes, Kátia e minha amiga Cremilda aqui, em nome de vocês duas, parabenizar todas as mulheres por suas lutas, né, principalmente, Pro Lúcia, quando nós vemos vocês na prática, né, desenvolvendo ações que de fato remetem transformações na vida das pessoas. Porque assim, nós vemos muito em amplos debates, não só sobre política para mulheres, políticas raciais também e outras tantas pautas, muitas discussões. E ultimamente se tem buscado muito a materialização desses discursos. A gente tem falado muito sobre o que é que se tem feito na prática para modificar determinadas condições. Então, trazer essa oportunidade para essas mulheres que são guerreiras, que ajudam e que lutam muito para sustentar seus lares, suas famílias, além de, obviamente, já existir uma sobrecarga no trabalho doméstico, elas ainda se dedicarem a ter essa ocupação de campo no labor, buscando, de alguma forma, ter esse recurso para também prover as suas necessidades familiares. Isso é muito bonito, é muito importante, precisa sim ser fomentado, discutido e também apoiado, como a senhora muito bem disse, nós precisamos contribuir diretamente para que essas ações continuem a acontecer, e em nome de todas elas, por vocês três aqui presentes, eu parabenizo todo o grupo no dia de hoje. Eu gostaria de iniciar, senhor presidente, depois dessa fala a respeito do grupo aqui, parabenizando, obviamente, falando sobre alguns pontos que considero importantes, também falando de empreendedorismo e do quanto é importante a participação da sociedade exuense como um todo em determinados espaços, para falar sobre as festas que acontecem nas comunidades rurais.
É óbvio que os festejos que acontecem aqui na praça, e acontecerão esse ano, dos dias 21 a 23 de junho, são importantes, têm destaque, né? Vem bandas de nome, renome, que se destacam, que movimentam a economia local aqui na sede, mas é importante que a gente também, enquanto cidadãos exuenses, pensemos nas comunidades rurais que todos os anos se esforçam através de suas lideranças. Eu vejo o esforço na Barra de Mara, junto com um grupo de mulheres, para ornamentar aquela comunidade, para deixar tudo muito bonito. A exemplo de Barra, vejo o pessoal em Vajota mobilizado, Iego com a turma, com Marcelo, com muita gente. Falei de Marcelo aqui, lembrei que ele infelizmente sofreu um acidente ontem. Marcelo, Deus te abençoe, bom saber que você está bem, que você está vivo. Campinas, o pessoal se junta também todos os anos para organizar a comunidade, DEI com a turma toda lá se organiza, deixa a comunidade bonita, né, para acolher as pessoas daqui também. Então, assim, eu vejo que o pessoal das comunidades rurais se faz presente aqui na sede do município, nos festejos, e é interessante que a gente inverta um pouco essa lógica, que a gente seja um pouco mais presente nesses festejos nas comunidades rurais. E aí eu queria falar de algumas datas aqui, as que eu já recebi, só para que o pessoal saiba e, se possível, compareça nesses festejos, contribua de alguma forma. Quando o Prolúcia fala aqui sobre movimentar a economia local, a gente chega na comunidade de Barra, você consegue ajudar ali uma pessoa que produz seu salgado, que produz seu alimento, que de alguma forma gera uma receita para aquele local na comunidade durante o festejo. Então, a partir disso, eu vou falar dos festejos dessas comunidades que já me passaram data. No dia 7 de junho, nós temos a festa que representa a comunidade de Morro Redondo, lá na sede do comércio da amiga Florizete, né, 7 de junho, Morro Redondo. Tem outros festejos, obviamente, eu estou passando aqui aqueles que eu fui informado. No dia 14 de junho, acontecerá a festa de Varjota. No dia 21 e 23, como eu disse, aqui na sede. A partir do dia 27 de junho, nós teremos o São Pedro tradicional da comunidade Barra. No dia 28 de junho, Nova Esperança, Vinícius me confirmou aqui. E no dia 5 de julho, nós teremos a festa da comunidade de Campinas, um São Pedro também. Eu acredito que haverão outras datas a serem passadas aqui. O pessoal de Casa Nova costuma fazer sua festa. Dia 20, Casa Nova, Tiaguinho confirmou aqui, 20 de junho. Então, quem puder, gente, comparecer, de alguma forma, contribuir economicamente para o desenvolvimento do local. Esses festejos são importantes, as pessoas comercializam ali. Então, eu acho importante a gente aqui na sede também se fazer presente, contribuir para que as pessoas que, de alguma forma, movimentam a economia daquele local se sintam também abraçadas, assim como eles vêm para cá e abraçam os comércios daqui da sede. Saindo agora um pouco, senhor presidente, dessa pauta dos festejos juninos, eu queria aproveitar aqui para falar de algumas ações que aconteceram nesse mês de maio. Eu tenho visto muitos movimentos em torno das secretarias de Educação e Saúde, especialmente, mas eu estive no hospital há alguns dias e, para acompanhar uma situação específica, que fui solicitado, e conversando com o pessoal da equipe, né, com o médico, plantonista, com o pessoal da equipe, eu questionei uma determinada situação a respeito de atendimento médico, que no dia o plantonista me informou que o pessoal das equipes estava dividida por conta de uma formação para médicos em relação a declarações de óbito, né, crianças que nascessem também, que viessem a óbito, enfim. E neste dia específico, eu percebi que o médico plantonista passou por uma determinada situação de sobrecarga. E ele relatou a questão da dificuldade nesse atendimento no dia, por conta desse eventual planejamento, dessa divisão da equipe nessas ações. Então, acharia importante a gente observar, né, a gestão observar essas situações que envolvam reuniões, por exemplo, de equipe, quem são os membros que podem ir, quem não pode. A gente está aqui enquanto parte de uma gestão, mas também enquanto representante legal, para observar aquilo que a sociedade manifesta sobre suas necessidades. Então é importante que haja sempre um planejamento no sentido de não deixar, por exemplo, uma determinada área desguarnecida. Por exemplo, aqui na Câmara, a gente já vem falando há algum tempo sobre a ausência da Guarda Municipal. É óbvio que é algo que mexe com a nossa percepção, com o nosso sentimento e que incomoda até certo ponto, e a gente fica se perguntando por que, infelizmente, eles não estão presentes. Obviamente que eu não posso deixar de falar a respeito disso, e a gente espera que a categoria também, de alguma forma, em algum momento, se possível, necessário, possa falar um pouco a respeito para a gente entender de que forma está a dinâmica de trabalho deles.
Eu queria também, senhor presidente, aproveitar aqui para saudar algumas pessoas, né, mandar um abraço para um amigo meu que fez aniversário recentemente. Mandar um abraço para você, Baixinho Formigueiro. Ele é primo de Beto. Deus te abençoe, você, sua família. E falar que sempre que eu vou até a comunidade Formigueiro, sempre muito abraçado, vejo a necessidade de alguns serviços serem feitos e a gente está sempre dialogando para buscar as melhorias que sejam necessárias para a comunidade. Cheguei a levar umas demandas aqui para a Secretaria de Obras já essa semana sobre iluminação e espero que muito em breve sejam atendidas. Falando sobre demanda também para obras, eu aproveito para pedir aqui a Geode mais uma vez, depois que o serviço da tubulação de Quixaba foi feito, a comunidade está lá com certa dificuldade no tráfego, então deixo aqui registrado meu pedido novamente, para que seja refeito aquele serviço, foi feito há pouco tempo, mas como mexeram no local, vai ter que refazer o serviço de terraplanagem em Quixaba e também no corredor que liga a comunidade de Pedra Branca. Foi um pedido que a Eliseu fez. Então, são 2 pontos específicos aí que precisam de melhorias de terraplanagem para que a população não tenha dificuldades no tráfego naqueles locais. E, por fim, senhor presidente, no momento, é isso que eu tenho para falar. Muito obrigado, boa noite a todos. Convido o vereador Manuel Robson para fazer uso da tribuna. Excelentíssimo presidente, caros colegas vereadores, Enxu Notícias, Beni Vídeos, todos ligados aí nas ondas sonoras da Independente FM, né, nas 4 cantos da cidade, do município de Enxu, e acredito em todo o Brasil também, doutor Bruno, professora Lúcia, Marcelo aqui presente também, né, Clemilda, Kátia e Adalberto, todos vocês uma boa noite. Presidente, eu vou começar a minha fala cobrando, né, o colega aqui falou sobre a água da Quixaba, que praticamente finalizou. Eu venho aqui cobrar de novo, né, quase 3 anos, a água do Miragalho, presidente, que a tubulação está lá há 3 anos, que foi prometida, né, várias vezes. A ex-colega aqui presente é prova disso, os ex-vereadores também. A comunidade do Miragalho pede socorro também por água, né, que não é de hoje, a tubulação está lá há quase 3 anos, ou 3 anos que eu não lembro, a data eu não me recordo. Então foi prometido que aquela tubulação seria feita de acordo quando viesse para o umbuzeiro, né? Foi feita do umbuzeiro apenas 800 ou 900 metros até o Miragalho e ficou de finalizar e não finalizou. Na época tirou a máquina para terminar aqui chegando do Licuri, né? Para a sede e que voltava lá e tem 3 anos. Então, isso é um pedido da comunidade do Miragalho, os moradores de lá pedem, falou assim, Robson, já está fazendo outras comunidades, graças a Deus, né, espero que o Enxu, daqui uns dias, seja 100%, né, que toda a população de Enxu esteja 100% com água, né, pelo que eu vi também, a prefeitura de Candeal vem aí a parte de Pau d'Arco, né, está vindo botando tubulação, então, isso é um pedido dos moradores de Miragalho, que olhe com atenção lá, que a tubulação está lá, o projeto foi feito e até hoje nunca colocou a água. Presidente, também quero chamar a atenção também do secretário de Obras, e com essas chuvas, né, muitas coisas danificadas, muitas ruas que não está calçada, cheia de buracos, né, moradores tendo dificuldade de transitar, né, em volta do nosso município, precisa de alguns ajustes, né? Então, preste atenção ao secretário de obra sobre isso. E também, de novo, eu vou pedir ao prefeito, secretário de saúde, que reveja sobre a licitação dos exames de laboratório, que estamos na metade do ano e não saiu ainda. Tem pessoas pobres que precisam desses exames para fazer umas cirurgias, mulheres grávidas, né, que tem problema financeiro, que recebe só o Bolsa Família, que recebe aquela renda, que já tem filhos. Então, eles precisam disso, que olhe com carinho para essas pessoas. E também que olhe com carinho para as mulheres grávidas. Né? Hoje eu estava aqui com meus colegas discutindo esse projeto, eu tive de sair para levar uma mulher grávida em Serrinha para ter criança. Porque quando veio aqui no Enxu não tem assistência. Falta praticamente uma maca. Eu conversei com o médico, falou, Robson, uma maca seria necessário,
né? Vê uma mulher grávida, sofrendo, chega lá, canso de dizer que chega no hospital, fica lá esperando uma regulação, o médico diz que lá não tem capacidade de ter fazer o parto, a mulher não tem condições, quem tem condições de fazer um parto particular é normal, faz, né? Já faz a data, e quem não tem vai ficar esperando a regulação, sofrendo. Já teve, se eu não me engano, 4 ou 5 partos no hospital de Exu. Graças a Deus, Deus colocou a mão, tudo em paz, né? Tudo com saúde, as crianças. E se der algo de errado, quem é que vai ser o culpado? Então, o que eu peço, presidente, que o prefeito, que a secretária, nós todos vereadores, cobrem por isso, né? Pode ser uma filha nossa, pode ser uma mãe, pode ser um parente, o que for, passar por uma dificuldade dessa. Então, é algo que precisa rever, presidente. Então, presidente, por hoje é só. Como eu gosto de falar no final das minhas falas, que Deus fique na mente e no coração de todos. Convido o vereador Tiago Ferreira para fazer uso da tribuna. Boa noite a todos mais uma vez. Excelentíssimo presidente, nobres colegas vereadores e vereadoras, quero saudar a todos, as pessoas que nos acompanham pelos canais de transmissões, Benevídeo, Exu Notícia, a Rádio Independente. Quero saudar também as funcionárias da casa, meu primo Marcelo, aqui hoje presente, a ex-vereadora professora Lúcia, doutor Bruno, e as empreendedoras aqui também hoje, Kátia, Cremilda, representando. Senhor Adalberto, né, que tem cadeira cativa aqui na casa, nosso grande amigo. É isso. Hoje minha fala vai ser breve. Eu quero primeiramente agradecer a Deus pelo dom da vida, por Ele nos permitir estar aqui mais um dia de trabalho. Queria parabenizar a secretária Gabriela Barbosa e toda a sua equipe do CRAS por hoje à tarde ter ofertado ao Grupo Valoridade um passeio ao shopping Serrinha, onde elas foram ao cinema assistir o filme O Alto da Comparecida, se não me engano. Vi uma foto postada hoje pelo Instagram, a alegria das senhoras que participam no grupo, e quero parabenizar a secretária pela grande ação e a toda a secretaria. Quero também fazer alguns convites, em especial no domingo, onde acontecerá um evento esportivo e beneficente, a GEL, que sofreu um acidente. Ele é filho do seu Jorge Café, que é da comunidade de Queimado Cedro, e está passando por um tratamento de alto custo, e terá esse grande evento domingo, onde também terá venda de almoço e show ao vivo, e pela tarde terá um bingo, se eu não me engano, de uma novilha. Então, a família pede, convida a população que puder estar presente lá, e quem não puder e puder ajudar comprando uma cartela, será de grande ajuda. A cartela que está sendo vendida por seu cunhado, Gaguinha do Pão, e outros familiares. Também, no domingo, quero convidar a população para o primeiro arraiá da rua José Rosendo Carneiro, a rua que foi recentemente pavimentada, a rua que eu resido, e a gente vai ter o prazer de fazer o primeiro arraiá da rua, pois agora temos a alegria, né, de estar a rua pavimentada, saímos da lama e vamos fazer o nosso arraiá. A partir das 16 horas, de manhã na Queimado Cedro, durante o dia, e à noite, aquele forrozinho, onde teremos também algumas brincadeiras para as crianças e muita diversão. Quero também convidar a população, né, acho que é o 6º ou 5º ensaio do Forrozeiro Elmo Carneiro, que acontecerá nesse sábado, no Rancho Sossego, e dando início aos festejos juninos do nosso município. Quero também aqui prestar minhas condolências à família de seu Zé Leão, né, que acabou falecendo hoje. Que Deus conforte o coração de todos vocês e coloque ele em um bom lugar. Outra coisa também, eu queria alertar ao dono de animais que deixa seus animais soltos. Ontem tornou ter um acidente, Leno citou aqui, com o nosso amigo Marcelo. Graças a Deus ele não teve nenhuma fratura exposta ou algo mais grave, mas
se ralou todo e, por pouco, não teve uma fatalidade. Eu mesmo sou doido para ter um cavalo, né? Mas eu não tenho onde criar, por isso eu não tenho. Porque temos que ser responsáveis, temos que pensar no próximo, porque também os bichinhos não têm culpa, né? Eu acho que o maior culpado disso tudo são os donos, que são irresponsáveis, que deixam os animais soltos. Então vamos ter um pouco mais de responsabilidade, porque por capricho e luxo vocês podem estar tirando a vida de alguém. E por fim, eu quero aqui parabenizar pela passagem do aniversário das minhas primas, Bruna e Lívia, que nosso Deus, nosso Papai do Céu, abençoe vocês. Sem mais para o momento, professor presidente, só isso mesmo. Eu quero dar uma parte ao nosso vereador Robson, que eu não escutei, tem um pouco de problema de audição. Valeu, colega. Não, colega, só para pedir desculpas às empreendedoras, né, que eu botei aqui para falar sobre elas, né, empreendedoras, a segunda edição, né, do empreendedorismo das mulheres, que vai ser dia 8, né, dia 8, só para alertar, parabenizar todas as mulheres do nosso município, e também que essa propaganda se expanda, né, para os municípios vizinhos, para a cidade encher, né, como disse a professora Lúcia, né, a propaganda, como vai ser um dia cheio, né, então parabenizar vocês e pedir desculpas que eu levei aqui para falar sobre isso e acabei esquecendo. Colega, obrigado, que Deus te abençoe. Convido o vereador Vinícius Araújo para fazer uso da tribuna. Boa noite, senhor presidente, a todos os colegas vereadores, funcionários aqui dessa casa, doutor Bruno, né, professora Lúcia, ex-vereadora aqui dessa casa, a Cremilda, a Kátia, que faz parte do grupo das mulheres empreendedoras de Exu, né, professor Marcelo, nosso grande guerreiro do esporte daqui de Exu, linha de frente do projeto MQV, e também a senhora Adalberto, né, sempre presente aqui, muito obrigado. Eu gostaria de começar agradecendo a Deus, né, por mais um dia de trabalho, mais um dia estando aqui nessa casa, podendo cumprir o meu papel, que foi me designado por vocês, do povo, e eu tenho algumas demandas que foram resolvidas essas semanas, né, tive alguns encontros, e eu gostaria primeiro de agradecer a secretária de Saúde, Beatriz, por poder me receber e escutar algumas demandas, né? Eu fiz alguns pedidos para ela que pudesse levar esse trabalho da Secretaria de Saúde mais próximo das comunidades, né? Que possa estar acontecendo feiras como aconteceu aqui mesmo, aqui na Câmara, né? Do Dia Mundial da Saúde. E ela me recebeu, me tratou super bem e disse que no tempo mais hábil possível que vai ver a possibilidade de acontecer essas feiras nos povoados, né? Agradecer também ao secretário de Obras, Antônio George, né, por se comprometer na limpeza e no reparo da limpeza e da iluminação pública das comunidades, que com a chuva acabou danificando algumas luzes, acabou crescendo muito o mato em volta dos centros mesmo da comunidade, como lá no Cachimbo, na praça, ali na rua. Então, George, muito obrigado por me receber e por se comprometer em fazer esses reparos, né? Tendo em vista que esse mês é onde as comunidades mais se aquecem, onde tem mais fluxo de pessoas, consequência das festas. Então, George, muito obrigado. Também gostaria de agradecer ao secretário Anderson, secretário de Finanças, por me receber também lá no seu gabinete e por tratar de algumas demandas do São Pedro de Nova Esperança, né, que vai acontecer no dia 28, assim como o Leno falou aqui, das demandas da festa. Muito obrigado, Anderson, por ter me recebido. Queria também aqui, de maneira, como os colegas já falaram, alertar a todos os criadores. Ontem,
à noite, eu estava com o Marcelo antes dele sair para ir para a casa dele, onde acabou sofrendo uma fatalidade, um acidente, né? Graças a Deus não aconteceu nenhuma fatalidade. Queria aproveitar aqui o momento, Marcelo, de desejar melhoras, né? Que você possa se recuperar da melhor maneira possível e que todos os criadores tenham em vista e que dupliquem a atenção, porque esse mês é um mês muito movimentado, um mês que pode ter muitas consequências de acidentes. Então, para que todos os criadores que você tem, que tenham animais de grande, de médio porte, de pequeno, a gente sabe que a movimentação nesse período é mais noturna, a visibilidade é muito pouca. Então, peço que vocês redobrem essa atenção, que vocês tomem o máximo de cuidado possível com todos os seus animais, para que isso não possa acontecer. Tá? Então, também gostaria de parabenizar aqui o grupo das mulheres empreendedoras, né, de Chu, pela iniciativa da segunda-feira, em nome de você, professora Lúcia, que encabeça, está nessa linha de frente. Parabéns a todas vocês. Deixo também que possa ser feito esse convite para as mulheres que são produtoras também das comunidades, como tem as cooperativas de produção no Povoado de Nova Esperança, como tem também no Povoado de Barra, né? Então, para que elas possam vir ofertar os produtos delas aqui também. Então, no máximo é isso. Muito obrigado aqui por mais uma vez ter esse espaço aqui nessa casa, ter esse momento aqui de trazer as demandas do meu povo. E eu, no máximo, presidente, é só agradecer mesmo e boa noite. Convido o vereador Carlos Cedrais para fazer uso da tribuna. Quero saudar o senhor presidente, em nome dele, saudar os demais colegas vereadores, a colega vereadora. Quero saudar aos funcionários desta casa, saudar a Benivídeo, que nos transmite a nossa sessão, saudar as empreendedoras em nome da ex-vereadora, professora Lúcia. Quero saudar Adalberto, cadeira cativa aqui nessa casa toda semana. Conselheiro tutelar Marcelo Oliveira, seja bem-vindo. Saudar Wagner ali também presente. Saudar a todos que estão em nossas casas, em suas casas, nos assistindo e nos ouvindo através da Rádio Independente FM. Quero começar minha fala aqui, senhor presidente, parabenizando a essas guerreiras, mulheres empreendedoras, que vêm de forma crescente em sua batalha. Eu quero dizer, professora Lúcia, que sem batalha não há vitória. Eu disse professora Lúcia porque ela é presidente da entidade. Então, tenha certeza que depender desse humilde vereador, estamos juntos para lutar, para ajudar no que for possível. Tenho certeza que eu vou estar lá presente também para dar a minha contribuição na medida do possível. Essa feira vem também descobrindo grandes artistas, viu? Que tem artistas ali expondo seus produtos, que eu nem sabia que tinha essas pessoas capazes de fazer tanta coisa interessante que expõe naquela feira. Vocês estão de parabéns mesmo. Avante, vá em frente, que tudo tem sua vitória. Quero aqui pedir ao secretário George, mais uma vez, para podar aquelas árvores que ficam na saída para a Coité, lá embaixo, naquela baixa, que fica muito escura à noite, está impedindo de pessoas frequentar o EJA,
porque são mulheres, então mulheres não têm a coragem de passar ali no escuro. Então, mais uma vez, secretário, dê um jeitinho, converse com o proprietário para acontecer a poda daquelas árvores, para clarear aquela passagem ali à noite. Porque fica complicado. As pessoas querem ir, quem mora no conjunto Oscar Cedrais, quer ir para a creche, lá onde funciona o EJA, vai rodear lá por Ademorivaldo? Não tem como. O caminho mais próximo é por ali. Então, vamos clarear aquilo ali. Eu sei que você está sempre atento às coisas. Então, vamos ajudar a nossa população. E também gostaria de pedir para você passar a máquina, que eu já lhe falei, estou relembrando mais uma vez, na rua ao lado da oficina de Alcione, pinturas ali, pela casa de Cigano, Lagoa, e sair naquela outra rua, que passa em frente à casa de Neide, do finado Pelé. Então, dê uma passadinha na máquina ali, porque está horrível de passar um carro ali, até se a pessoa adoecer, pôr uma ambulância encostar lá, vai ficar complicado. E sem contar que o mato, na chegada da rua calçada, está tomando conta da rua. Então, vamos dar uma olhadinha lá para melhorar essa situação. E falando dos animais na estrada, isso está corriqueiro. Mas, infelizmente, está acontecendo os acidentes na parte de Serrinha. Por quê? O prefeito de Ixu toma as providências necessárias, mas quando chega do Ritirinho para lá é Serrinha. Não podemos ir lá. E o município de Serrinha, infelizmente, não toma determinadas providências. Então, quero alertar o prefeito para ter uma conversa com o prefeito de Serrinha para ampliar esse trabalho também no município de Serrinha, que nossos enxuenses estão indo para o lado de Serrinha e lá estão sofrendo os acidentes. Que do Rio Tirinho para lá é um verdadeiro pasto. É um verdadeiro pasto. Cavalos de todos os tipos você encontra lá. Então, não adianta. Você passou do povoado para lá, está arriscando sua vida. E vem aí o período junino, a movimentação nas BAs são maiores que nossos povoados, a maioria é para cá, para o lado de cá, e pega a pista. E aí? Vai esperar acontecer o pior para depois agir? Então, senhor presidente, é complicado. Mas Gonzaga conversando com o prefeito, se entende lá e vamos cuidar do nosso povo, prefeito Gonzaga. Quero saudar aqui, que ele não estava presente, eu esqueci, doutor Bruno Xavier, que é o responsável pelo jurídico de nossa casa. Seja bem-vindo. Eu quero aqui parabenizar um amigo que ele não é enxuense, mas eu acho que ele ama a nossa cidade até mais do que muitos enxuenses. Toninho do Campo Alegre, uma pessoa, uma figura ilustre, viu? Parabéns, Toninho, por sua festa, que ele não é enxuense, mas ele é casado com um enxuense. E ele, com certeza, todo lugar que ele vai, ele elogia o nosso Exu. Então, parabéns, Toninho, mesmo, pela sua festa que aconteceu no último sábado, lá no povoado de Campo Alegre, Riachão do Jacuípe. Quero aqui também parabenizar o Departamento de Cultura pela ornamentação que vem fazendo na praça, que está indo de vento em popa. Vocês estão de parabéns mesmo, para deixar a nossa praça muito mais linda do que já é. Quero aqui parabenizar minha cunhada Carol, que pela passagem do seu aniversário, que foi no último sábado. Que Deus continue te abençoando sempre. E, no mais, eu quero aqui, para finalizar, convidar a toda a população enxuense para participar do evento em benefício a Gel, filho de seu Jorge Café, lá em Queimada do Cedro, que vai acontecer no próximo domingo, dia 1º. Gel que, como todos nós sabemos, que Gel sofreu um acidente de moto e está passando por uma situação muito complicada, sem poder trabalhar, nem ele e nem a esposa, porque a esposa tem que cuidar dele. Então, gente, vamos dar essa força nesse domingo, lá em Queimada do Cedro, no campo do seu Jorge Café. Então, vai ter bingo, vai ter caruru. Por lá, cada um contribui de alguma forma e juntos
vai valer muito para nosso amigo Gel, que está precisando nesse momento da nossa ajuda. Então, para finalizar, senhor presidente, eu quero externar meus sentimentos à família de seu Zé Leão, que nos deixou hoje, e que Deus conforte o coração de todos, que a vida é assim mesmo, é hoje ou tá amanhã, e no final da história vamos todo mundo, né? E por hoje é só, meu muito obrigado, e que Deus abençoe a cada um de vocês que estão em suas casas. E, desculpa aí, presidente, só mandar um abraço para seu Edilberto lá na Campina, que não perde uma sessão. Não é não, meu amigo Adalberto? Uma boa noite a todos. Quero convidar a vereadora Celidalva Soares para fazer uso da tribuna. Senhor presidente, boa noite. Colegas vereadores, boa noite. Público aqui presente, não vou citar o nome, que vai ficar sempre alguém, eu não gosto de citar nome, mas eu tenho certeza que cada um sabe a importância que tem em qualquer lugar que chegue, né? Porque eu sei a minha, onde eu chego eu sei qual é a minha importância. A autoestima é lá em cima. Senhor presidente, eu quero pedir ao senhor prefeito que resolva o problema de quebra-molas na Avenida Adalberto. Quem faz esse pedido é Sandrinho, né, de Ninite, porque, segundo o Sandrinho, ele até já fez esse pedido ao prefeito e não foi ouvido. Ele deve ter esquecido com tantas demandas, né? E porque lá está um perigo, tem aquele parquinho ali e as crianças transitam de uma rua para a outra. E ele me mandou até um vídeo aqui, um carro em alta velocidade, e aí, se esse quebra-mola não acontece, senhor presidente, pode ter um acidente trágico, né? Então, fica aí o pedido de Sandrinho, da vereadora, e dizer que talvez esse pedido aqui seja uma tragédia anunciada, né? Porque criança, a gente sabe como é. E ali está um perigo, não é? Realmente não é de hoje que as pessoas falam. Então, eu acho que isso deve acontecer. E acrescentando o pedido de Sandrinho, eu retorno a pedir os quebra-molas nos bairros Cortiço, na Rua Adalberto, ou no Conjunto José Carneiro, ali na Rua Justiniano Soares Militão, e tantas outras ruas pedidas aqui pelos outros vereadores. Basta pegar as indicações da gestão passada e da agora, né? E a gente vê que são muitos pedidos e nenhum foram resolvidos, né? Eu quero, assim, parabenizar, assim, Lúcia, em nome das empreendedoras, Lúcia, e dizer a você que esse trabalho é muito bom, belíssimo mesmo, e ele está andando de vento em popa. Parabéns a você e às empreendedoras, porque quando nós trabalhamos em grupo, a gente sabe que não é só o trabalho de um, é o trabalho de todos, né? Então, quem quer avançar, não é? Entra, segue e ajuda na luta. Estabelece claro que a gente tem que ter uma orientadora, que nesse caso é você, que está fazendo tão bem esse trabalho, não é? Isso é inegável, não se pode negar, não é isso? Então, assim, parabéns, a gente já recebe o convite das empreendedoras, eu mesmo já tenho convites, que eu não posso perder. Aí eu disse uma delas, eu acho que eu vou adoecer desse dia. Estou sem dinheiro. Então, assim, é muito bom, movimenta realmente. Vereador Arraia, por favor. Isso realmente movimenta a cidade, não é? Traz benefício para todos. Não é? Isso é muito bom mesmo. E que continue, que não pare. A gente sabe da importância até mesmo de avançar as nossas vidas. Eu já fui mulher produtora, onde ganhei dinheiro produzindo polpa de fruta, e eu sei quanto foi bom, né, para melhorar minha vida naquela época que eu precisei muito, não é? Eu e tantas outras mulheres. E que Deus abençoe, que sempre, né, não fique por aí, que vá mais e que cheguem mais mulheres para essa gestão,
não é? Eu quero mandar também, eu não posso esquecer do abraço, né, de Ninite e Sandrine, que não esqueçam do meu abraço. Então, mandar um beijão para Sandrine e Ninite. E falando da Rua Adalberto ainda, senhor presidente, lá naqueles postos aí na avenida, está faltando 3 lâmpadas, estão apagadas, né? Me parece que a CL já esteve lá, mas não voltou para colocar lâmpadas, a gente não sabe o que aconteceu, mas fica aí esse pedido de novo, né? Ainda também, lá, Roquinho, na Rua do Cemitério, ele pede, que já falou várias vezes, com várias pessoas, com vários órgãos, para ver a questão de uma árvore perto da casa dele, que está suspendendo o chão da casa dele, a árvore. Ele diz que tem muito tempo que pede isso e não foi resolvido. Roquinho, lá na Rua do Cemitério, que a gente chama de Bilulio, bonitinho, bigodinho de ouro. Então, ainda mais um pedido, né? Eu queria ver ter o prazer de ver a secretária de Agricultura plantando árvores na Avenida Nair Soares, né? O pedido são muitos, já falei com o Douglas várias vezes, estou mudando de secretaria. Estou mudando de secretaria, eu vou rodando até chegar pelo menos, se entregar as plantas mudas a gente consegue fazer o plantio, né? Quer dizer, eu não aguento por causa da minha coluna, mas a gente arranja as pessoas para fazer, né? Pelo menos se dá muda. Eu não aguento não vou mentir. Mas, e agora que é o tempo, né? O tempo de chuva, então conseguindo algumas mudas, não é? Porque nunca vem. Aí, ali, por várias vezes, Josa está fazendo dali, galpão, que ele bota bloco, bota não sei o que ali. Aí não dá, né? É avenida, é planta, ou é o quê mesmo? É privado, é de onde mesmo aquilo ali? Né? Então, bora plantar, gente. Bora plantar. Porque ali é para plantar, bora plantar árvore. Afinal de contas, se você sair viajar, como eu sei que muitos aqui viajam, Ixu é a cidade que menos tem árvore. Que absurdo. Você nota logo, né, Lúcia? É um absurdo. Ixu não tem árvore. Misericórdia. A gente chega assim no jardim das outras cidades. Eu chego assim em Serrinha, Irará, Coração de Maria, Coité, Riachão, Valente, Jacobina, esse lugar fora aí que a gente se manda atrás para ver se a gente consegue alguma coisa para o povo. Ixu não tem árvore. Infelizmente. Deixando bem claro que a culpa de falta de árvore, né, não é da gestão, viu, gente? Isso não é questão de política. Mas é necessário, entendeu, senhor presidente, que algum órgão, a Secretaria de Agricultura, ou sei lá, o secretário de Administração, que cumpra com a palavra dele, né? E outra coisa, falei também com o secretário de Administração e falei com o George, secretário para tomar uma providência ali na rua de Dilon. Está horrível aquela rua, né? Ali precisa de uma máquina que quebre aquelas pedras. Não é? No tempo que o George foi o prefeito, calçou, mas no lugar deixou as pedras e pulou e continuou coçando. Mas só que a rua está um negócio. Os esgotos não correm no lugar certo, sabe? Aquela água, a espalha na rua toda. Está horrível aquela rua. Então é bom, já falei, né, com o George, eu espero que aluguem uma máquina, né, para estar quebrando aquelas pedras, para dar uma melhorada naquela rua. E quero falar também, senhor presidente, do que é você estar com a verdade na mão, né? E da lei do retorno. Né? É lei do retorno que eu vou falar aqui. Outro dia saiu aí uma fala do vice-prefeito sobre o professor do jiu-jitsu. Né? Que o professor conversou com ele, parará. Depois vai o professor de jiu-jitsu e desmente no Instagram o vice-prefeito. Desmente. E agora o professor de jiu-jitsu não é mais o professor, é outro. Você está vendo aí? Você está vendo aí? Porque quando a gente cobrou no estudo de destaque, falou até do jiu-jitsu, teve o pai de aluno, falando da tristeza do jiu-jitsu, seu Ed Carlos botou um card, né, que já estava chegando, botou um card, mas foi com outro professor, não foi, Raia?
Foi outro professor no CARD. Olha aí a lei do retorno, né? O cara chegou, porque eu acredito na palavra do vice-prefeito, entendeu? Chegou, foi para a rede social, desmentiu o vice-prefeito e agora está aí. Ele não vai ser o professor do jiu-jitsu. Está vendo aí, meu? A lei do retorno? É isso. A verdade é a verdade. Ela sempre, ela sempre. Boa noite, povo de Chu, boa noite, todo mundo. Senhor presidente, nem falei do meu amigo Beto, da rádio. O programa. Comprei um rádio só para isso, senhor presidente. Que programa legal. Muito bem, Beto, muito bem. Seu programa maravilhoso. Me faz lembrar muito Neto, meu irmão. Chega, chorei. Ah, menos eu. Não veio para esse negócio de conversa de casamento. Toda vez que a gente se conversa com você, você fala em casamento. Eu estou fora, viu? Se você se apaixonar por mim, se saia. Tchau, boa noite a todos. Convido o vereador Edivaldo Apolônio para fazer uso da tribuna. Excelentíssimo senhor presidente, caros colegas vereadores, vereadora Celidalva, funcionários desta casa, salário doutor Bruno, todas as empreendedoras na pessoa da presidente e ex-vereadora Lúcia, Marcelo Conselheiro, o famoso Adalberto, né? Amanhã eu vou ouvir esse programa, viu, Adalberto? Presidente, eu quero aqui começar minha fala simplesmente só reafirmando que já foi falado aqui nessa tribuna, foi pedido por alguns colegas vereadores, a desorganização que está a saída da cidade de Riachão com aquela obra, a saída da cidade de Riachão com aquela obra da pista, que está colocando o calçamento e realmente ali está muito desorganizado, precisa rever aquela situação, porque está ridículo aquilo e nós estamos chegando no festejo junino, a movimentação da cidade é muito grande e a gente vê muitos veículos se perdendo na saída da rua, por não ter uma sinalização sequer. Sabemos que a obra é do Estado, mas cabe o setor responsável procurar reorganizar aquela saída para que não esteja acontecendo isso, que é carro descendo, voltando, pedindo informação como sair para pegar a BA. E é um meio muito, muito complicado realmente Dá uma parte, a forma colega. que está. Sim, colega. Você lembrou uma coisa que estava até na minha mente para colocar em pauta, mas acabei esquecendo. Sem contar que os moradores daquela rua que Tibinha mora, que eu me esqueço o nome da rua, Rua de Romenaldo ali. Antônio Jerônimo, segundo o colega Leno falou aqui, estão reclamando que para sair da casa de TT com o carro, para ir para Riachão, tem que rodear lá pelo hospital para poder chegar. Por quê? Tem uns donos de lotes ali que compraram, não sei como, antes da obra terminar, já cercaram os lotes até 1 metro do local da pista. Não tem nem como um carro desviar, que não é irresponsabilidade. Gente, pelo amor de Deus, sei que vocês compraram, precisam cercar, mas deixa a obra concluir primeiro, depois vocês cercam. Não tem como desviar nenhum carro. A cerca termina aqui 1 metro do local da pista, que vai passar a pista. Pelo amor de Deus, espera pelo menos concluir para cercar seus lotes. É de vocês? É. Precisa ser cercado? Precisa. Mas deixa uma obra concluir que o lote não vai sair do lugar. Só isso, colega. Muito obrigado. Cabe agora o setor responsável do município procurar se informar e ver quem é o responsável da ação e corrigir, né? Porque da forma que está ali, eu não sou engenheiro, mas do jeito que está andando ali, acredito que o São João não é concluído aquilo ali, não vai ser liberado aquela via, e isso vai ficar muito intransitável, muito chato, e quem perde isso é o município, que vai ter gente que vai dizer, oxe, como é que eu vou entrar em chuva? Não vou lá não. Então isso está muito desorganizado mesmo. Tomara a Deus que amanhã comece a tomar uma tendência
para ver como é que fica aquela situação. Eu quero aqui chamar a atenção, presidente, que a gente vem observando e vê a gente acabou de aprovar a LDO, lei que, na verdade, pede, determina para o gestor se de regra, obedecer, respeitar os limites de gasto. E a gente vê uns gastos aqui muito altos, com manutenção de veículo ultimamente, e a gente vê a falta de veículo absurda. Então, assim, a gente não sabe como é que está sendo feita essa manutenção para o tanto do gasto e o município com falta de veículo da forma que está. Porque até a sujeira dos veículos que está, a irresponsabilidade que está acontecendo, na sujeira que dá até medo a forma de paciente e quem realmente está precisando de ser conduzido com determinados veículos, do jeito que está aí. Olha que já foi pedido aqui indicação para nova compra de frota, mas a gente não responde. A casa, acredito eu, que não tem nenhuma sinalização por parte da gestão, e que a gente tem visto ultimamente o município apelar, e graças a Deus que foi beneficiado pelo município de Conceição de Coité com uma ambulância para buscar pacientes em Salvador. Então, obrigado ao município de Coité por isso, e digo assim, vergonha para o nosso município, porque olha que Inchu tem muito veículo. Infelizmente, falta quem cuide desse determinado veículo. Eu tenho falado aqui que o município de Inchu, em vez de ter criado determinada secretaria aí, e que inclusive a gente vê várias nomeações depois da reforma administrativa na secretaria, e eu não vejo atitude tomada por cada pessoas nomeadas nas secretarias. E que se tivesse uma secretaria de transporte em Inchu hoje, eu digo aqui que seria muito louvável, desde quando tivesse nomeação de pessoas competentes e cuidasse do veículo, porque Inchu tem veículo, não é pouco não, viu? Se você botar na ponta do lápis, você vai descobrir veículo aí que tem cidade grande que não tem o número de veículo que tem aqui. E a gente vê uma falta de veículo absurda, que isso só vai respingar para o gestor, nem cair em secretário. Porque se não está acontecendo o que é para acontecer com um determinado veículo, e o gestor está vendo e está quieto, então cai nele. Só cai para cima dele. O colega Robson citou aqui dos exames, isso aqui nessa casa já a vida toda. Eu tive 8 anos, estou em mais um mandato agora, e sempre essa falta de respeito, que torna-se uma falta de vergonha por gestão, de ficar, não faz exame de sangue por causa da licitação. Rapaz, permite dispensa, e o valor da dispensa não é pequenininha. Então, por que não fazer uma dispensa para um exame? Amanhã vai vir aqui, alguém vai dizer assim, antes acontecia, ninguém falava. Isso é um absurdo. E não precisa nem eu falar mais nada de quem precisa de exame. Que ele tenha milhões na conta. Mas é público. Todo e qualquer cidadão tem um direito. Imagina aquele que não tem nenhum centavo. E a gente não vê. 6 meses está chegando e a gente não vê esses exames de sangue. Coisa básica, mas que tem exame de sangue também, que é muito alto. Que a gente sabe que o SUS nem cobre. Mas e os básicos que o SUS cobre? Se já estivesse fazendo, já ajudaria. E a nossa cidade cheia de laboratório, tem pactuação quando libera a licitação, a gente não sabe o porquê. Colega, minha parte. Nenhuma dispensa acontece. Sim, colega. E assim, colega, tem tanta gente para fazer cirurgia, que não tem condição de pagar os exames saem no valor de 300 conto cada um, para fazer uma cirurgia, e não tem esse dinheiro e está esperando. Está esperando por isso, né? Se falou tanto na vinda do laboratório novamente, né? Que acabaram com tudo. Nada se fala mais, e além de não se falar no laboratório mais, não faz a licitação para que esses exames aconteçam. Muita gente mesmo precisa de cirurgia, mas o dinheiro do exame nem todo mundo tem. E reafirma aqui, pedindo e chamando a atenção da Secretaria da Comissão de Educação, que vamos ver se a gente
torna a chamar o gestor aí para dar uma posição, porque já foi procurado secretário de Educação, foi procurado secretário de Administração, todos eles responderam, já foi falado aqui que dependia do gestor. Já procurei o gestor para ter uma conversa com os alunos que faz o seu curso em Serrinha e não está tendo transporte, nem ajuda nenhum sequer para o custeio, e ficou de dar um retorno para ver se marca um bate-papo, para ver se define, nunca que teve. Então, eu chamo a atenção aqui da Comissão de Educação para ver se chama e aperta o gestor para que resolva esse problema, porque só assim, na pressão, e infelizmente, o gestor gosta tanto de rede social que ele só resolve quando a rede social aperta ele, porque o do transporte dos alunos integral foi resolvido assim. Foi provado. A comissão chamou, ele não veio, mas quando se bateu aqui e que os pais dos alunos lamentou, ele correu e resolveu. Então, assim, parece que ele deixa de fazer para ser chamado a atenção e depois ir para a mídia, resolver. Mas nem por isso a gente vai deixar de cobrar o que é de fato de direito do cidadão de nossa cidade. Muito obrigado. Quero convidar Leno Borges para usar seu tempo de líder. Senhor presidente, boa noite mais uma vez, caros colegas. Eu queria iniciar, senhor presidente, a minha fala aqui enquanto líder de governo hoje, reforçando o que foi dito pelos colegas aqui de oposição, inclusive. Assim como eles, foi a pauta que foi aqui levantada pelo colega Robson a princípio, eu reforço o pedido à gestão para que dê providências também em relação à situação da licitação para os exames. Se não a licitação, processo de dispensa. Nós todos somos vereadores, ninguém aqui é inocente, todo mundo sabe da responsabilidade que nós carregamos em relação à população e todo mundo é cobrado. E se tratando de saúde especialmente, a gente sabe que independente de quem estiver à frente da gestão, precisa enxergar sempre como prioridade. Essa questão dos exames já foi pautada aqui realmente diversas vezes, é elementar que a gestão dê prioridade a isso, e eu espero que ainda esse mês, ou digo, início de junho agora, essa situação possa ser colocada como prioridade na pauta da gestão, para que seja feito o processo e para que as pessoas que estão aí aguardando, como bem disse a colega Celidalvo, o colega Edivaldo, sejam feitas as cirurgias que essas pessoas, no máximo, conseguem ter esse suporte financeiro por parte ligado a essa parte dos exames que são viabilizados pelo município. Na primeira gestão, o prefeito Gonzaga não teve essa dificuldade, todo mundo fazia os exames laboratoriais, o município disponibilizava, e nessa gestão, até o momento, infelizmente, isso não foi feito, e aqui, assim como eles, mais uma vez, eu reforço a cobrança e espero que isso aconteça muito em breve. Falando aqui sobre as ações, foi falado aqui pelo colega Tiago, mas eu vou reforçar, parabenizar toda a equipe da Secretaria de Promoção Social e Cidadania, em nome da secretária Gabriela, pela ação realizada com os idosos em Serrinha, muito bonito, muito bacana, muito importante, esse trabalho que é feito no serviço de convivência com a equipe maravilhosa. Então, parabenizo a todos os profissionais que fazem parte da secretaria, em nome da secretária, e também a gestão por estar fomentando mais uma ação, além de todas as outras, como a reforma do CRAS e outras tantas que eu reconheci a viabilidade e a necessidade e que agora estão sendo feitas. Então, parabéns à secretária e à gestão, ao prefeito Gonzaga, por essa atitude. Aqui foi citada a questão do acidente. Eu acho que os colegas aqui são conhecedores mais do que ninguém, a população de Chu que nos acompanha também, que eu deixei um requerimento nessa casa recentemente, abordando justamente a questão dos animais. Eu acredito que nós, enquanto senhores que aqui fazem a representação desse povo e que trabalham com o aspecto legislativo, precisamos, obviamente, com os instrumentos que nos amparam, pautar essas questões e também propor soluções, que façam com que nós tenhamos uma melhor organização de determinadas demandas. Essa dos animais, infelizmente, como o Vinícius disse, a gente não teve uma fatalidade com o Marcelo, mas não é o primeiro e não vai ser o último, e nós precisamos continuar falando. Meu requerimento foi aprovado aqui por unanimidade, tanto por quem é situação quanto por oposição, reconhecendo a necessidade de redobrarmos. Vinícius também falou algo muito importante sobre os criadores. É importante que cada um saiba da sua responsabilidade, porque no momento em que aconteça algo mais grave,
Ninguém sabe de que maneira aquele que for vitimado, alguém da sua família, pode reagir a essas situações. O ser humano, lamentavelmente, em situações trágicas, age muitas vezes por impulso, então é importante que ações, medidas públicas sejam tomadas para mitigar ou mesmo para erradicar esse tipo de situação, de acidentes que acontecem no nosso município ou nessa região circunvizinha, como o Carleone citou, né, próximo a determinado município. E tem uma outra situação específica que eu vejo ser discutida em diversas casas legislativas, a gente já pautou aqui, e eu vou deixar aqui uma proposta, que na verdade deve vir à casa na próxima sessão, senhor presidente, uma indicação específica para isso, mas eu vou antecipar para os criadores de ovelha. A gente ouve aí falar que na Bahia, não é só Exu, nós temos diversos municípios registrando casos de ataques de cães a ovelhas. É um problema que virou quase uma epidemia, né, doutor Bruno? Está aqui assinando positivamente. E aí eu tenho estudado muito a questão da ciência comportamental animal para pensar em algumas possibilidades. Eu vi um estudo recente sobre alguns países que estão utilizando alguns tipos de cães que fazem a patrulha e a defesa. Tem um tipo de pastor alemão específico, inclusive eu vou convocar criadores do município para que a gente possa fazer uma audiência pública sobre isso e para propor soluções para ver se a partir do momento que a gente comece a implantar essa medida de alguma forma, isso possa de alguma maneira combater, diminuir ou a gente consiga encontrar indicadores que positivem isso dentro do município de Exu. Porque a gente sabe que as dificuldades existem, todo mundo relata, todo mundo se queixa, mas a gente precisa de alguma forma encontrar soluções, caminhos que possam de alguma forma dar viabilidade para que esses criadores não deixem de ter seus animais, que é a parte mais complexa. Então, após a audiência pública, a gente vai apresentar algumas medidas, uma das soluções eu citei aqui e outras irão nessa audiência. Então é isso, presidente, por hoje é só. Boa noite a todos os presentes, Deus nos abençoe. Convido o vereador Edivaldo Apolônio para fazer uso do seu tempo de líder. Senhor presidente, eu quero aqui pontuar um assunto que é muito importante e digo, como já falei antes, no nosso município está acabado, acabou o esporte, que tristeza. Os domingos, pelo menos os meus e de alguns que eu vejo falar, tá triste nem chuva, nada em nada em nada, até sem saber para onde a gente vai. Felizmente, colocaram um time de Exu ali em Candeal, mês e mês que joga, a gente ainda vai lá, ocupa o tempo, mas retorna triste porque o esporte de Exu não movimenta. Acredito eu que deve alegar que é por questão do estádio. Mas existem diversos campos. O município investiu em outros campos em zona rural. Inventa competição aí, de uma forma ou de outra, porque não só joga no estádio. O estádio sempre só se fazia semifinal e final da competição maior, que era a Copa Rural. Já não teve futsal. E aí, Copa Rural. Pelo que eu vi, eu estive hoje pela primeira vez, desde quando veio a reforma do estádio. Eu estive hoje no estádio muito rápido, mas eu estive, que nem conversei com nenhum responsável da obra, mas eu estive lá. Pelo que eu vi naquele estádio ali, acredito eu, né? Eu solicitei cópia do projeto, não tive acesso, mas acredito eu que é padrão do Estado, a reforma do estádio ali. Maravilha, o nosso piso vai ficar um ouro, um show de bola. Pena que eu já vou estar aposentado, já estou aposentado por idade para bola. Mas maravilha para aqueles que gostam. Agora eu digo, tem algo que eu acho que era para ter chamado para debaixo e reajustar, porque não existe fazer uma reforma tão brilhante que vai ser do Estado, com refletor e tudo, e os vestiários antigos vai ficar lá o fantasmão debaixo da arquibancada. Para ser o quê? Ponto de quê? Não existe. Fizeram um outro vestiário minúsculo e colado o árbitro com um das equipes, que eu não concordo, e acredito eu que o outro vestiário que tinha da arbitragem vai ficar fantasmão também, e sem citar que, por comentário, aquele muro lá, do lado de baixo, se não derrubar para fazer outro, vai só reformar e ele cai. Porque aquele muro a ando que está jogando perigo para a sociedade lá. Quem duvidar,
só é passar lá que vê. Então, assim, só para finalizar, eu quero aqui falar e deixar bem claro que desde a sessão passada que foi jogado, foi falado aqui por conta do projeto, que a gente votou contra o projeto da reforma e forçou denúncia para demitir contratado, e o município me inventou aí um processo seletivo, que da forma que vai ser, acredito eu que se for mesmo como veio o projeto, se o edital for publicado do jeito que veio o projeto, não concordo, e reafirmo, deixando bem claro, porque assim, foi muito piadinha de pessoas, por questão de colegas vereadores e população que escuta um lado e não escuta o lado da razão. Que foi o vereador Solidal e o vereador Arraia que denunciou os contratos. Eu já disse, não tem denúncia de contrato lá. Denúncia que teve, e volto a reafirmar aqui, e provo para a colega Giovana, apesar dela não estar aqui, mas eu provo, porque ela pediu na fala dela passada, que quem quiser que provasse, quem recebia R$300, que tudo era paga metade do salário mínimo. Eu provo para a colega que continuou de novo em março. Pessoa de função recebendo menos da metade de salário mínimo e pessoa na mesma nomenclatura da função recebendo até às vezes 3 mais do valor. Como que o vereador vê isso, esse cara? O vereador quer que pague por igual. Se é a mesma nomenclatura lá, é porque está fazendo o mesmo serviço. É esse o meu questionamento. É esse, às vezes, a minha denúncia. Então, fica aí e digo para a vereadora que eu provo. Não é de boca, é de documento, que sai lá no site. E, para terminar de concluir minha fala, eu quero aqui dizer para o colega Leno que ele, semana passada, ele pediu que eu procurasse meu lugar. Simplesmente eu deixo bem claro para todos os colegas que jamais eu vou desrespeitar nenhum colega aqui, sempre minhas falas sendo segura ou firme ou não. Eu vou manter minha fala, porque eu falo baseado no que me permite, e meu lugar, após eleito, realmente é aqui nesta casa, porque eu estou vereador ainda. Então, meu lugar é aqui. E quero aqui dizer assim, parabenizar a todos envolvidos na manifestação da BA 411, que vai acontecer dia 1º de junho, domingo. Em especial, parabenizar o colega vereador Cidade Vizinha Lindo, Lineuza, e como eu comentei com ele, que possivelmente eu posso me marcar presente lá para fortalecer o mandato do colega. Caso contrário, aqueles que for, tenho certeza que está fazendo uma boa ação, porque beneficiará Coité, principalmente Inchu e demais região, caso o governo veja, se sensibilize pela manifestação e agilize essa BA de Inchu, a concessão de Coité. No mais, muito obrigado. Desculpa ter passado um minutinho, presidente, mas os colegas comeram um pouquinho do meu tempo. Gostaria aqui de justificar a ausência da vereadora Giovana. Por motivo de ir até Salvador, em prol do município, não pôde comparecer à sessão hoje. Gostaria também de agradecer a fala de todos os vereadores e parabenizar, e vereadoras, né? Agradecer também a presença do nosso assessor jurídico, doutor Bruno, a esta casa, aos funcionários desta casa, né? A todos que se encontram aqui presentes, Benevídeo, Inchu Notícias, todos os internautas que nos acompanham pelas redes sociais. Agradecer também a Independente FM e todos os ouvintes que nos acompanham pelas ondas sonoras. Também gostaria aqui de externar meus sentimentos a todos os familiares da família de Zé Leão, por seu falecimento. É uma pessoa muito querida, ele cuidava bastante da esposa dele, tinha muita preocupação. Infelizmente, ele foi primeiro do que ela, né? Eu gostaria também de agradecer a Deus por mais um dia de trabalho e, não havendo mais nada a tratar, declaro a sessão encerrada.